Gosto muito dessa canção. Aleluias. Você que está aí na sua casa, Deus colocou uma palavra profética no meu coração. E eu cantei essa canção de propósito para que você pudesse já começar a aquecer o seu coração com a palavra que Deus colocou. Deus ministrou ao meu coração uma palavra muito forte e eu queria compartilhar com você. Talvez é um assunto que você já ouviu, até mesmo eu pregar, mas Deus trouxe a minha hoje uma revelação muito tremenda daquilo que Deus tem para nós neste tempo. E eu queria perguntar para você, você está crente ainda? Existe crente aí nos ouvindo? Se você é crente, você está na sua casa, dê um oi aí, diga um amém, coloca um amém aí nesse exato momento, compartilha. Chame todas as pessoas que você puder neste momento, seja um parceiro missionário comigo nesse instante. Compartilhe desse vídeo com todas as pessoas que você puder. Você, mulher, aqui deste ministério que você está ouvindo essa mensagem, pega aí agora no seu celular, compartilhe com todas as mulheres dessa igreja. Você, homem, com todos os homens dessa igreja. Você, jovem, com todos os jovens dessa igreja. Porque eu creio que Deus chamou-nos para um tempo de restauração. Não é à toa que Deus trouxe a nós este tema para este ano. Não é só simplesmente restaurar algo que foi tirado de nós no ano de 2021, de 2020, para que seja restaurado no 2021, mas eu creio que Deus está nos preparando sim para restaurar a nós mesmos, as nossas vidas. E eu quero compartilhar com você dessa mensagem, eu quero que você preste muita atenção e deixe que o Espírito Santo de Deus guie o seu coração através da verdade, que é a palavra liberada aqui neste momento, que é Jesus. Não existe outra maneira de sermos restaurados a não ser através da palavra profética, que é Jesus. Eu quero que você neste momento coloque a mão no teu coração aí onde você está e diga: Senhor, eu quero a restauração. Eu quero viver um ano de restauração. Eu quero viver a restauração do Senhor em todas as áreas da minha vida. Eu quero ver a restauração do Senhor no meu ser, na minha casa, na minha vida, no meu ministério. Eu quero fazer uma reflexão com você nessa noite. Eu acredito que nós vamos meditar neste tema, tempo de restauração. Nós vemos já falando deste assunto desde que o ano começou. Mas é um assunto que nós vamos bater nessa tecla ao longo deste ano para que você entenda o que é o tempo de restauração de Deus na sua vida. E eu quero aqui compartilhar para que você medite comigo numa situação que você vai concordar comigo. Todos nós precisamos de restauração. Todos os dias precisamos de restauração. Precisamos de restauração da nossa casa, precisamos de restauração na nossa vida, precisamos da restauração na nossa denominação, na nossa igreja, nas vidas. Porque o tempo de crise, ele dispersa todo mundo. O tempo de crise, ele afasta as pessoas. O tempo de crise afasta até mesmo quando você está aqui fervoroso na presença do Senhor. O tempo de crise traz em você um desânimo. Cai sobre nós o desânimo, e ali aquilo que era o passado de glória, começa a ser o presente de crise. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. E eu estou convencida de que estamos, sim, precisando de restauração, porque ainda não estamos sendo tudo aquilo que Deus quer de nós. Nós ainda não estamos sendo tudo aquilo que Deus quer de nós. Você não está sendo ainda tudo aquilo que Deus quer de você, na sua casa, na sua família, na sua igreja. Aonde essa mensagem alcançar, o coração que essa mensagem alcançar, eu quero que você entenda o poder da palavra restauração. Se a gente for perguntar para um construtor, aqui eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham com obras, ele prefere derrubar tudo do que restaurar. Se você for fazer uma reforma na sua casa, fazer uma restauração em qualquer coisa, é preferível derrubar tudo e começar do zero, do que fazer uma restauração. A maioria das pessoas pensam assim. Porque restauração dá trabalho. Restauração mexe naquilo que você pensa que está ok, mas quando você derruba um certo pedacinho da parede, você vê que o resto está condenado.
Quando você mexe, não, vou fazer só uma pintura. Ali, de repente, você pega e começa a lixar, você encontra algumas rachaduras, você tem que simplesmente quebrar de novo aquilo ali, passar a massa, e aquilo que você pensa que seria rápido é demorado. Mas o trabalho de restauração, ele é magnífico. E o interessante que quando você restaura algo, isso chamou-me muita atenção, você simplesmente mexe com a qualidade daquilo que está no estado original. Quando você vai restaurar, no final do processo, aquilo que era para ser algo bom se torna melhor ainda. Porque quando nós vemos e deixamos Deus restaurar o nosso coração, nós entendemos que além daquilo que vemos, ouvimos ou pensamos, os pensamentos do Senhor são muito mais elevados. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para ele. E eu posso aqui dizer para você que não é só na sua casa que você precisa de restauração, não é só na sua família que você precisa de restauração, não é só no seu ministério, mas em você, dentro de você. E muitas das pessoas hoje estão pensando, sabe de que forma? Ah não, meu casamento não precisa ser restaurado, eu prefiro acabar com ele e começar outro do zero. Porque a maioria das pessoas não quer mexer em restaurar algo. Ela prefere derrubar tudo, acabar com tudo e começar do zero. Aquela amizade não está dando certo, não, eu prefiro terminar e começar uma nova amizade. Aquele emprego não está dando certo, eu prefiro sair e começar um outro do zero. Porque o conflito da restauração, porque leva tempo e dá trabalho, ninguém quer passar. Você acha que para restaurar a humanidade, Deus poderia ter dito, olha, eu vou acabar com tudo, vou começar um novo homem. Ele é Deus. Pelo poder da palavra dele, tudo veio a existir. Pelo poder da palavra dele, todas as coisas vieram a existir. Se nós pensássemos que Deus pensa como nós, seres humanos, porque esse é o nosso pensamento humano, acabar e começar do zero. Mas Deus não, Deus falou, eu vou restaurar a humanidade que eu criei. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Isso é só uma introdução daquilo que eu quero compartilhar com você. É um salmo muito conhecido, Salmo 126. Ele é tremendo e eu estou vivendo, eu falo sempre para Deus, Deus restaura a minha vida, Senhor cura a minha alma. Eu sempre peço isso nas minhas orações. Eu falo, Deus, eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso de restauração, eu preciso de restituição, eu preciso de renovo. E esse povo aqui estava precisando ser consolado. No Salmo 126, eu quero ler com você nessa noite, diz assim, quando o Senhor, versículo 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Quando você lê esse salmo, você fala, nossa, uau, eu estou passando por tudo isso, né? E às vezes a gente só fixa aqui do finalzinho. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão seus feixes. Ou seja, pelo mesmo caminho que você passou pela adversidade, pela dificuldade, você vai voltar colhendo seus feixes. A maioria, eu falo por mim, muitos anos da minha vida eu lia esse salmo e eu fixava só nesse final. E de repente Deus traz a mim um contexto muito interessante, que o verso 1, 2 e 3, ele está fazendo uma volta ao passado. O povo aqui de Israel está no versículo 1, 2 e 3, fazendo uma volta,
olhando para o passado, como se eles estivessem olhando pelo retrovisor, fazendo uma análise de toda a história que eles viviam, de toda a glória, do passado de glória que eles tinham vivido, da retirada deles do cativeiro, da restauração dos milagres que Deus tinha feito na vida deles. Eles estão olhando e falando assim: olha, quando o Senhor nos restaurou, quando o Senhor nos tirou do cativeiro, quando o Senhor restaurou a nossa vida, quando o Senhor fez tudo aquilo, todos os milagres, eles estão com um olhar para o retrovisor, olhando o passado de glória que eles viveram. Eles estão olhando nesse exato momento, compartilhando entre eles, porque eu acredito que esse versículo, eles estão falando entre eles mesmos, entre o próprio povo. Olha, quando o Senhor, sabe por quê? Porque nesse exato momento eles estão numa situação que as pessoas olham para eles de novo estão em cativeiro. E as pessoas olham para eles e falam assim: cadê o Deus que fez aquele mover todo, aqueles milagres todos, aquelas maravilhas todas? E eu acredito que eles estavam sendo, muitas das vezes, questionados pelo passado de glória que eles viviam. E no versículo 1, 2 e 3, eles estão dizendo: grandes coisas fez o Senhor, com grandes efeitos, por isso estamos alegres. Apesar deles estarem do lado de cá, na situação que eles viviam, aqueles tambores que antes eram tocados para poder adorar ao Senhor, já tinham sido colocados de lado. As harpas que eles tinham para adorar o Senhor, eles tinham colocado de lado. As armas que eles tinham para adorar o Senhor, eles tinham colocado de lado, porque é isso que a crise faz, é isso que a situação faz, é isso que o problema faz. Ele derrama sobre nós um desânimo, que aquilo que antes nós fazíamos no passado de glória, já não existe mais. E eu acredito que eles olham para o retrovisor agora e falam assim: olha, com grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. E ali eles perguntavam: canta agora um novo cântico, cante um cântico novo, cadê as harpas, cadê tudo aquilo, cante. Mas mesmo na situação que eles viviam, eles estavam alegres. E no versículo 4, a visão do passado, você vai notar comigo, que ela se refere a um tempo presente. Aqui, nesse exato momento, depois que eles olharam pelo retrovisor, eles olham para frente, no versículo 4, e olham assim: olha, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Aquele passado de glória, quando está olhando pelo retrovisor, eles olham nesse exato momento e estão exatamente vivendo um presente de crise. Se a gente for olhar para nós, a gente se encaixa nesse salmo. Se você for olhar para você olhar para essa igreja, você vai dizer: nossa, você lembra do ano retrasado, do ano de 2018, do ano de 2019, o tanto que o Senhor fez nas nossas vidas? A igreja estava cheia, a igreja estava lotada, Deus trazia as pessoas, Deus movia os corações, Deus fazia milagres, Deus levantava, Deus agia no meio do louvor, no meio das orações. As pessoas entravam e saíam diferentes. Você olha para o retrovisor, como esse povo estava olhando para um passado de glória. Talvez você está dizendo: eu estou desanimado para ir para a igreja. No ano de 2018 estava bom, a igreja estava lotada. O louvor, a gente saía de lá cheio, abastecido. A gente está com um olhar para o retrovisor, para o passado de glória. De repente nós caímos numa situação como esse povo estava. No ano de 2020, capaz que as pessoas olhavam para você e falavam: cadê a harpa? Cadê o instrumento que você cantava no ano de 2018 e 2019? Cadê o poder da oração que você tinha? Cadê os joelhos dobrados que você tinha? Cadê aquela força? Cadê aquele vigor? E de repente a crise veio e desanimou você. Esse povo estava exatamente na beira do rio, e o povo olhava para eles e falava: cadê? Canta um cântico. Eles estavam no cativeiro e falavam: canta um cântico.
E essa situação do ano de 2020 veio e calou muitas pessoas, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus, Ele deixa você lembrar do passado de glória que você tem, mas para que no presente de crise você possa levantar um cântico novo, no presente de crise você possa olhar para frente e ver que há um futuro de promessa para você, há um futuro de promessa para você. A crise não vai continuar. Deus está dizendo, Deus está mostrando para você, é no tempo de crise que eu quero trabalhar você, é no tempo de crise, quando é retirado de você a canção, é que os seus joelhos vão ser dobrados na presença do Senhor e um cântico novo vai encher a sua boca, vai encher o seu coração, para que você possa levantar a mão e dizer: Deus, restaura a minha sorte como as torrentes do Negueb. Sabe por que o povo se lembra das torrentes do Negueb? O deserto do Negueb só há uma vez ao ano, aonde chove tanto que as torrentes alimentam aquele deserto ao ponto dele se tornar um jardim. Ele está dizendo aqui, Deus fez tanta coisa por nós, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, porque você adorar a Deus quando tudo está bom é fácil. Você louvar ao Senhor, levantar as suas mãos, pegar aí com a sua família quando tudo está bom é fácil. Quando a sua despensa está cheia é fácil. Quando você tem dinheiro no bolso é fácil. Você pôr a sua família dentro do carro e fazer uma viagem é fácil. A crise vem nos desestruturar, não é para que você passe dificuldade, mas Satanás usa esses meios para desanimar você. Para que aquilo que você pensa em querer restaurar, às vezes você pensa no algo material, e tudo que está sendo necessário restaurar é nós, é dentro de nós, é aquilo que está em nós, é a vontade de adorar, é a vontade de orar, é a vontade de estar na presença do Senhor, é a vontade de pegar esse vídeo e compartilhar com todos aqueles que poderiam estar dentro dessa igreja, ouvindo esse vídeo agora, essa mensagem agora, este louvor agora, as orações que são feitas para nós e por nós. E é no presente de crise que às vezes Deus nos permite para que isso seja restaurado. E é por isso que este tema, a restauração, está sendo tão forte nas nossas vidas. Porque o fator principal que precisamos restaurar e deixar que o Espírito Santo restaure somos nós mesmos. A Bíblia diz que até o desejo de adorar vem do Senhor. E você pode me perguntar, então se o desejo de adorar vem do Senhor, por que então eu não estou adorando e nem sentindo vontade? Deus poderia colocar no meu coração, mas a crise ela te afasta tanto da presença do Senhor, que você já não consegue mais ouvir a voz do Senhor, ou diferenciar a voz do Senhor em meio a tantas vozes. A voz da crítica, a voz do problema, a voz da dificuldade, a voz da insensatez, a voz do desânimo. E aí você vai ouvindo essas vozes e de repente Deus está dizendo: levanta. Esse presente de crise, você não vai ficar nele. É preciso retirar uma certa necessidade de você para que você possa descobrir algo ainda melhor. Porque quando nós nos separamos para Deus restaurar o nosso coração, aquilo que antigamente era bom, vai ficar melhor. Deus poderia, como eu disse no início, Deus poderia, se fosse como nós, pensássemos como nós, Deus poderia: eu vou destruir a humanidade e reconstruir uma nova humanidade. Vou fazer um novo homem. Vou tirar dele algumas necessidades, talvez o livre-arbítrio, o poder de decisão. Deus poderia ter feito tudo isso, mas Deus ele fez algo perfeito, e ele preferiu entregar o seu único filho para que esta humanidade fosse restaurada, para que o vínculo com ele fosse restaurado, para que a amizade com ele fosse restaurada, para que a filiação com ele fosse restaurada, para que tudo aquilo que ele criou você para ser fosse restaurado. Então não é um presente de crise que vai tirar o propósito de Deus para a tua vida, para a sua história, para o seu ministério, para a sua igreja. Aleluia. A visão do passado deixa eles cegos no exato momento, no presente de crise que eles estão vivendo. E o versículo 4 relata exatamente isso: restaura, Senhor,
a nossa sorte. Eles clamam agora e começam a pedir a Deus por restauração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Eles estão olhando para eles e lembrando das promessas que Deus fez para Abraão, para um povo livre, para um povo eleito, para uma nação eleita. E eu quero dizer para você que nenhum dos planos do Senhor são frustrados. Nenhum dos planos do Senhor foram frustrados. Se você for pegar do início até o final dessa Bíblia, todas as pessoas que Deus levantou uma promessa para a vida deles, para uma nação, a começar de Abraão, eles passaram por um presente de crise, mas a promessa de Deus foi concretizada na vida deles, e é por isso que eu e você está aqui, ouvindo dessa palavra, recebendo dessa palavra. Aleluia. Glória a Deus. E eu meditando nesse livro, eu encontrei aqui, Deus me levou até 2 Coríntios, quando Paulo começa ali a ministrar sobre o ministério de reconciliação entre o povo, entre a igreja, porque a crise, ela afasta todo mundo. A crise, ela afasta todo mundo ao ponto de você olhar para dar valor às coisas que precisam ser restauradas no meio material e esquece daquilo que é espiritual, daquilo que é reconciliar, aquilo que é o contato direto, aquilo que é uma palavra. Foi tirado de nós o poder de estarmos aqui presentes, convivendo como igreja, mas você ainda não deixou de ser igreja. Você ainda é igreja, e a palavra igreja quer dizer sair para fora. Então está na hora de você entender que o presente de crise, agora que estamos vivendo, é que Deus quer que você entenda que a igreja, ela sai para fora. Então está na hora de você usar os meios, quais forem precisos, para levar a mensagem de Cristo, para aquele que poderia estar sentado nessa cadeira, para aquele que você ainda não viu sentado nessa cadeira, mas você pode ter a oportunidade de levar essa palavra para ele. E Paulo, ele fala aqui algo interessante. Aqui no capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, ele diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebeis em vão a graça de Deus. Eu te ouvi no tempo de oportunidade e te socorri no dia da salvação. Ele está dizendo aqui as mesmas palavras que Isaías disse. Ele está dizendo aqui: eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Ele está dizendo: aproveita a oportunidade do tempo agora. Eu te ouvi lá atrás, quando você clamou por mim, e eu te dei a salvação. Naquele momento que o povo estava clamando ali: Senhor, tira-nos da situação que nós estávamos. Ele simplesmente... ele relembra as palavras de Isaías. Isaías 49 fala a mesma coisa, de uma maneira diferente. Quando Deus promete a restauração de Israel, Paulo estava dizendo para o povo: olha quanto tempo tinha passado. Jesus já vinha vindo, Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário, Jesus já tinha ido à ascensão, Jesus já tinha se apresentado ao povo ressurreto, já provou para o povo que ele era o Messias, que ele era o Salvador. O povo estava passando por uma perseguição, mas o tempo de crise causa em nós o distanciamento, causa em nós o desânimo. E Deus chama a sua atenção aí, você que está em casa neste momento, não deixe que o tempo de crise coloque em você esse desânimo. Quando Deus promete a restauração para Israel, Isaías diz aqui no capítulo 49, versículo 8, dizia ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades às assoladas. Aquilo que foi tirado deles, a herança assolada, a herança roubada, Deus está dizendo: eu não só vou te dar a salvação, mas como eu vou restaurar aquilo que foi tirado de você. Deus está prometendo aqui a restauração, e nesse momento aqui do Salmo 126, o povo olha e fala: olha, o Senhor restaurou a sorte de Sião. Olha só, no primeiro versículo ele está dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
E no versículo 4, ele torna a dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte. Quando você olha para o retrovisor, você vê que a restauração de Deus esteve presente, está presente e continuará presente na sua vida. Todos os dias. Todos os dias Deus restaurará a sua vida. Todos os dias Deus vai restaurar a sua fé. Todos os dias Deus vai restaurar o seu ânimo. Todos os dias Deus vai restaurar a sua coragem. Todos os dias Deus vai restaurar o prazer de estar na presença dEle. O prazer de ligar para alguém e dizer: olha, você é importante, nós não estamos tendo um culto presencial, mas nós sentimos a sua falta. Todos os dias Deus restaura a reconciliação do povo. Todos os dias Deus restaura a motivação do povo. Todos os dias Deus restaura algo em nós. Mas o presente de crise cega-nos e nos coloca somente para olhar para o retrovisor do passado de glória que nós vivemos. Quando nós olhamos para esta igreja, nós simplesmente olhamos para o retrovisor, mas Deus está dizendo para você: olha para frente agora. Olhe para frente, comece a contemplar essa igreja cheia, comece a contemplar as almas alcançando, porque se cada um dessa igreja pegar agora as plataformas que tem, os cultos online que tem, se você está participando conosco, você vai entender que a palavra que Deus está ministrando em nós é um futuro de promessa. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. E no versículo 5 e 6, se você notou comigo, o cenário muda. O cenário muda, sabe por quê? Porque quando a restauração de Deus vem sobre nós, nós começamos a lembrar das promessas que Deus um dia fez por nós e para nós. Todas as promessas do Senhor é restaurada na nossa vida. E eles começam agora não só mais olhar para o retrovisor do passado de glória, mas também vivendo no presente de crise, eles começam a olhar para frente. Deus convida-os a olhar para frente. E eu te convido nessa noite: olhe para frente, olhe para o alto, que de lá vem o teu socorro. Olhe para frente, não importa a situação que você esteja vivendo, não deixe que Satanás roube de você o prazer de estar na presença do Senhor. Em todas as situações, em todos os cativeiros, Deus trouxe a nós um exemplo de alguém que durante o tempo de crise não foi tirado deles a sua identidade e aquilo que Deus o chamou. Se você for olhar Daniel, se você for olhar no texto de Daniel, tirando eles ali da situação de conforto, colocando eles dentro do cativeiro, mesmo assim Deus os usou. E Deus revelou a sua palavra, o poder dele através desses jovens. Porque no presente de crise, Deus quer revelar a palavra, o Espírito dele, as promessas dele, o poder dele através da sua vida. Porque no presente de crise é que as pessoas vão notar a diferença. Porque quando você está na bonança, se você levantar as suas mãos a glorificar o nome do Senhor, se você for compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida, as pessoas vão olhar: mas você tem tudo. É muito fácil dizer, é muito fácil sorrir, é muito fácil louvar, é muito fácil falar as coisas que você está falando, porque você tem tudo. Mas no presente de crise, quando você começa a dizer: olha, eu estou vivendo no presente de crise no mundo, mas no céu não há crise. Então aquilo que é promessa sobre a minha vida, eu tenho tomado posse dela, eu tenho vivido ela. A presença de Deus, ela é constante todos os dias. As pessoas vão olhar para você e falar: nossa, você é diferente. Não foi roubar de você o poder de sorrir, o poder de adorar. E é isso que Deus quer revelar através de você. E é por isso que eu disse no início: nós não estamos sendo ainda tudo aquilo que Deus quer de nós. Nós somos profetas da última geração, da última hora. Eu creio nisso. Nossa, todos os sinais estão movendo para que você entenda que Jesus está voltando. Então está na hora da gente poder olhar para frente, para o futuro de promessa que Ele tem para nós. E qual que é o futuro de promessa que Ele tem para nós? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Há um futuro de promessa que Deus tem para você. Aleluia. Nós estamos com os nossos olhos fitados somente naquilo que é material.
E Deus está dizendo para mim e para você, Deus está chamando você para a promessa que Ele tem para você, para a promessa de restauração. Deus enviou o seu Filho Jesus para que pudesse ser restaurado de nós, a promessa de um dia estarmos com Ele, vivendo com Ele, para toda a eternidade. Aleluia. E aqui o cenário mudando, eles olham e falam: os que com lágrimas semeiam, com júbilo voltará colhendo os seus feixes. E talvez você está dizendo assim, talvez você está pensando: não, naquele ano que eu sofri a crise, Deus vai restaurar a minha situação. E Deus me levou a um contexto tão interessante, talvez você pode pensar que não tenha nada a ver. Mas sabe por que os discípulos naquela época, da igreja primitiva, eles corriam contra o tempo para ministrar: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus? Porque naquela época, se você for olhar todos os evangelhos, acho que zero. Se para mim não errar aqui, eu tenho aqui os universitários que podem me ajudar, é muito, quase zero a palavra, senão você vai para o inferno. Eles falavam: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. As palavras dos discípulos eram essas. Sabe por quê? Eles tinham saudade da presença de Jesus. Eles conviveram com Jesus ali, o pouco tempo que eles conviveram com Jesus, eles diziam: Jesus disse que vai voltar, então nós vamos pregar em Judeia, em Samaria e até os confins da terra, porque Ele vai voltar. A saudade que eles tinham da presença de Jesus fazia com que eles pregassem o Evangelho. E muitas das vezes nós estamos ouvindo uma palavra com medo de ir para o inferno, e não é mais com saudade do céu. Muitas pessoas querem estar no meio da presença de Deus para não ir para o inferno. O inferno não foi feito para você, e eu quero dizer para você: o céu está preparado para você. Está na hora de você entender as coisas do céu, as coisas do reino, e olhar para dentro de você e dizer: Senhor, restaura a minha vida, porque eu quero ir para o céu. Restaura a minha vida, porque eu tenho saudade da Tua presença. Restaura a minha vida, Senhor, restaura aquilo que o Senhor colocou em mim. Restaura a paternidade, restaura a Tua presença, restaura o Teu amor, restaura a minha necessidade de estar na Tua presença. E tem muitas pessoas procurando fazer as coisas certinhas, porque tem medo de ir para o inferno. E eu quero dizer para você, Jesus quer, nesse tempo de crise, restaurar a sua alma. Deus não quer perder ninguém. Deus quer restaurar a sua alma. O demais e o mais Ele vai fará é acréscimo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim como o filho pródigo entendeu que longe do pai tudo acaba, é isso que Deus está dizendo para você: vem para a presença de Deus, deixa que Ele restaure a sua alma, porque há um futuro de promessa para você. E esse futuro de promessa foi revelado numa visão. Aleluia. Aleluia. E muitos de nós estamos dispersos para aquilo que está acontecendo, e Deus vem e traz a nós a revelação de que a restauração não é só algo físico, mas é algo eterno para as nossas vidas. Aleluia. Quando você é convidado para cantar uma canção ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você está olhando para dentro de você e diz: quem é como o Senhor? 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 Não há ninguém como o Senhor. Então não é crise que vai afastar você da presença do Senhor, mas vai trazer você para perto. Aleluia. E aqui nesse momento, João fala: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele.
Eu chorava muito porque ninguém se achava digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Todavia um ancião me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e prevaleceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Deixa eu dizer para você, a raiz de Davi tentou ser derrubada por muitas vezes, mas Deus deixou a raiz de Davi permanecer, porque dela vinha o restaurador, dela vinha o salvador, dela vinha aquele que era digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Aleluia. Veio e pois tomou o livro na mão daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 4 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo ele uma harpa de ouro cheia de incenso, com as nossas orações, com as orações dos santos. Aleluia. Entoavam cânticos dizendo: quem és digno de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Deus comprou você para Deus. Jesus comprou você para Deus. As suas orações estão sendo resgatadas, as suas orações estão sendo guardadas, porque o futuro de promessa está para você. Para de olhar para o retrovisor, para de olhar para o tempo de crise, olhe para o alvo que é Cristo, olhe para o futuro de promessa que é Jesus, olhe para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olhe para Ele. Aleluia. E vi uma grande voz de muitos anjos ao redor do trono, e os seres viventes, cujo número era milhões de milhões e milhares, proclamavam em alta voz: aleluias. E os 24 anciãos prostraram-se diante dele, sentado no trono, e o adoraram pelos séculos dos séculos, e depositaram suas coroas. Aleluia. E eles começaram a entoar um cântico: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? Santo, santo, Ele é santo, Ele é poderoso. E aí onde você está, não deixe com a crise te separe de Deus. Não deixe que a crise pare de deixar você calado. Simplesmente se levanta e comece a adorar. Não deixe a crise calar você. Aí na sua casa, pegue na mão dos seus filhos, pegue na mão da sua esposa. Não faça como o homem que tenta derrubar e começar do zero, mas vem, peça a Deus e diga: Senhor, restaura o meu casamento, restaura a minha vida, restaura o meu lar, restaura, Senhor, a minha necessidade de estar na tua presença, porque há uma promessa sobre mim. A promessa que está é que quando aquele que abrir o último selo, ele vai ver escrito em você que você pertence a Ele. As coisas estão acontecendo e nós estamos despertos, olhando somente para a crise. Estamos olhando somente para a crise, sentindo saudade do passado de glória, e nos esquecemos que as coisas estão acontecendo e temos medo. Talvez você olhe para esse versículo e você fala: pastora, misericórdia, quando Jesus começar a abrir os selos, vai tudo acontecer de ruim. Se você for olhar, primeiro selo, segundo selo, se você for olhar, você vai ficando meio preocupado. Mas o interessante é que João olha e fala assim: olha, Ele é digno de abrir o livro. Somente Ele vai desatar esse nó que ainda te prende, te separa da presença dEle, ao ponto de no 7º selo virar e falar: Ele é meu, ela é minha. Aleluia, 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 aleluia. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre santo. És incomparável, não há outro como tu,
E eles começaram a cantar uma canção. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Onde você está, receba a presença do Senhor. Glória, força e poder. Receba a restauração. A glória, força e poder. Honra. Levante a sua voz. Um cântico novo em do Senhor. Honra, glória, força e poder. 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 Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Para sempre Ele é teu rei. Para sempre Ele é o teu restaurador. Para sempre Ele é o teu salvador. O sangue dele, diz aqui, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue os comprastes de toda a tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Aleluia, aleluia. Pare de olhar para o passado de glória, relembre com alegria. Assim como o povo ali naquele salmo dizia: olha, por isso estamos alegres quando olhamos para aquilo que Deus fez lá no passado. Mas o Senhor está ministrando a restauração sobre a tua vida nesta noite. Primeiro, para que você possa receber tudo aquilo que Deus tem para você, primeiro, a restauração tem que ser em você. A sua vida tem que estar sendo restaurada todos os dias, para que você não perca a oportunidade de viver este futuro de promessa. Porque quando Jesus voltar, Ele vai simplesmente olhar para você e dizer: Ele é meu, ela é minha. Aleluia. Eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez pela oportunidade. Eu quero dizer para você: não deixe o presente de crise roubar de você a presença do Senhor. E o privilégio, porque para nós é um privilégio, irmãos. É um privilégio de podermos dizer: Senhor, não afaste de mim a tua presença, não afaste de mim o teu espírito, não afaste de mim a tua alegria. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E também ela nos afirma que só a fé agrada ao Senhor. A fé de que o futuro de promessa nos espera. Aleluia, aleluia. Eu quero agradecer. Receba esta palavra com muita ousadia no teu coração. Diga: Senhor, eu quero viver este futuro de promessa. Eu tomo posse, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.